Eu devo dizer que, antes de pegar em algumas destas observações e perguntas colocadas na mesa, começo por apresentar aquilo que é o grande sinal positivo da Igreja na resposta ao mundo. Eu penso que esse grande sinal da Igreja dada ao mundo foi uma iniciativa de Deus e chama-se Papa Francisco. Acontece num contexto da Europa e do mundo especial, mas também compreensível. Há 100 anos atrás, os católicos do mundo eram 75% dos católicos que estavam na Europa e 25% do resto do mundo. 100 anos depois, os católicos da Europa são 20% e 80% dos católicos do resto do mundo. Portanto, a realidade do catolicismo da Igreja Católica está dispersa no mundo inteiro. E, de certo modo, não temos que nos chocar que tenha surgido um Papa da Argentina. Portanto, existem comunidades cristãs, digamos, desenvolvidas, com os seus problemas, mas, de facto, com experiências, o que mostra, é um sinal novo, o Papa, mas é um sinal também que nos desperta para esta... De facto, que no mundo surgiram, longe de Jerusalém, muito longe de Roma, muito longe da Europa, surgiram comunidades cristãs com uma força notável. E por isso é interpelante, porque nos coloca a apreciar o sinal que Deus existe. Quer dizer, Deus existe. Toca o coração de pessoas que se abriram. Portanto, aquela verdade do Evangelho, que aqueles que acreditarem e abrirem o seu coração, surgem rios de água viva, para usar uma expressão do Evangelho que ainda há poucos dias apareceu. E, portanto, esta é uma realidade, um sinal que eu quero sublinhar, e quero sublinhar também porque, devido a este sinal de Deus no Papa Francisco, certamente por isso também estou aqui, porque eu estou convencido que foi ao critério dele que alguns bispos foram escolhidos. Caso contrário, não seria bispo. E, portanto, devido à sua mudança de critérios, e de facto houve mudança de critérios, e, portanto, alguns foram assim convidados de uma forma muito especial e surpreendente, mas assim aconteceu. Lembro da sua eleição, e já como sinal, ele é, digamos, o Papa é expert também em traduzir e ensinar logo desde a primeira hora, em que foi eleito, essa dimensão de dar sinais do que pretende e do que dá por dentro. Vemos logo como apareceu vestido, como se apresentou, como falou do Bispo de Roma, como se apresentou vestido, como se vergou no sentido de pedir a Deus, pedir ao povo de Deus e nomeadamente à Diocese de Roma, também ali presente, do qual ele é o Bispo, a pedir como que o reconhecimento e a bênção daquele povo, daquelas pessoas que ali estavam reunidas, enfim, um conjunto de sinais que o Papa nos deu. Mas depois também, logo de seguida, aquela escolha do nome do Papa Francisco e depois uma palavra, que é aquela que define o ministério do Papa, que é a palavra misericórdia. E com isto, é de tal maneira abrangente, com esta palavra, é de tal maneira abrangente, que não deixa ninguém de fora. Não é possível alguém ficar de fora e dizer essa palavra não é importante. Porque é uma palavra que traduz o coração de Deus no olhar de Deus. Traduz a compaixão de Deus. Traduz a descoberta dos homens que no mundo souberam olhar como Cristo e, portanto, o Papa quer e pede isso para ele e pede isso para a Igreja no nosso tempo. E, nesse sentido, o Papa vai ao encontro da Igreja. E aqui começamos já à procura de algumas respostas, com a ajuda do Papa, algumas respostas àquilo que é o nosso desafio, para o momento atual, para algumas destas questões presentes. E podemos também dialogar e conversar sobre isso. Mas
o Papa começa por fazer uma exortação apostólica a pensar na Igreja. O Evangelii Gaudium é um texto para a Igreja, uma exortação para a Igreja. A Igreja tem doutrina, tem teologia, tem doutrina, e profunda, e boa, mas precisa de sair de si. Precisa de não ser autorreferencial, como já foi tantas vezes dito. Isto é, precisa descobrir a razão de ser missionária. Se é missionária, não é apenas para descrever, não é apenas para escrever muito bem o princípio doutrinário, é para testemunhar a beleza desse ensinamento, celebrar, testemunhar e levar mais longe, propor a outros essa experiência. Se é bela, e é, então levar mais longe. Aliás, a experiência que foi a evangelização ou a missão ao longo dos séculos foi exatamente isso. Levar o Evangelho a outros continentes, levar a outras comunidades, o que é que foi? Foi assim que chegou a muitos pontos do mundo, era levar humanidade. Quanto mais cristianismo, mais humanismo. Aliás, nós dizemos, se vemos alguma situação, ainda hoje dizemos, se há alguma situação humana degradante, dizemos, o Evangelho não chegou ali. Quer dizer, supõe-se que onde o Evangelho chega, onde é conhecido, aquilo produz efeito. Porque alguém testemunhou que a vida faz sentido à luz daquela palavra e produz efeito. Que efeito? É um efeito de salvação, que é um efeito de bom ambiente. Gera-se um ambiente de valor, onde há mais humanidade. O Evangelho faz-nos bem, faz-nos melhor pessoas. E, portanto, a salvação não é apenas na vida eterna, não é apenas uma salvação para a alma, mas é uma salvação para a pessoa aqui já. E é por essa razão que o nosso Senhor, com certeza, no Evangelho, nos ensinou a rezar assim na terra como no céu. Com certeza. Por acaso lá está. Portanto, o ambiente aqui tem que ser algo, de facto, de iniciação àquilo que nós acreditamos, em termos de projeção da eternidade. Ora, o Papa deixa-nos então essa mensagem para tocar com toda a Igreja e pede que toda a Igreja, na sua estrutura, se reveja, torne-se reveja, com essa interesse que o Papa lança numa Igreja em saída. Quer dizer, uma Igreja que não esteja preocupada consigo mesma. Eu acho que terás aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz aos apóstolos: vamos, porque hoje temos que ir ao outro lado. Convido os apóstolos a seguir. Vamos embora, temos que sair. Foi por isso que eu vim. Sair. Ou seja, há uma necessidade de assumir a missão, que é ir ao encontro de. E, portanto, uma Igreja que pensa na sua própria estrutura, a certa altura, fina, porque está a pensar na sua realização comunitária, e ela não subsiste se não for de facto missionário. E esse é o desafio muito belo que o Papa nos faz no Evangelii Gaudium, que parte, se alguém pensa que o Papa se esqueceu da espiritualidade, não, mas lê a mensagem, o texto, e verifica que esse é um ponto de partida fundamental. É um ponto de partida fundamental, que é, de facto, o encontro com Cristo. E aqui, deixar que partilhe, e não sei se vou já responder a algumas questões, mas precisamos de ter bem presente aquilo que define a fé cristã no que tem de beleza para o ser homem e o ser mulher. Isto é, somos, de facto, aceitamos ou não nos aceitamos como imagem e semelhança de Deus. Esta dimensão antropológica é fundamental para nos compreendermos como pessoas e como cristãos, é de grande beleza interior. Já interessou a muitos pensadores ao longo da teologia e da história do pensamento, mas, de facto, em Santo Agostinho e outros, reconhecemos aquelas dimensões fundamentais do relacionamento humano, que é
o relacionamento com quem está acima. Eu costumo, na catequese, já agora que falou aqui da catequese e como chegar lá, costumo, aos jovens, quando tenho alguns encontros com eles, assim, para conversar um bocadinho sobre o que é que Deus quer de nós, falo das dimensões do nosso relacionamento. A ver se corresponde ou não corresponde com eles. E então falo da evolução, que é o nosso crescimento. Desde que nós nascemos, quem são as primeiras pessoas que nós conhecemos e que nós tratamos? O pai e a mãe. O papai e a mamãe. Essas figuras, papai e a mamãe, significam, tornam presente ou representam aqueles que estão antes de nós. Nós entramos na história através deles, entramos na vida através deles. Eles representam o próprio Deus para nós. Representam todos aqueles que estão acima. Os que estão antes. Aqueles que nos antecedem. E Deus ainda deixa-se encontrar nessa dimensão que está acima. Esses estão acima. Os pais, os avós, os mães. Esses representam, há um relacionamento nosso com essas pessoas que estão antes de nós. Nós relacionamos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores, com os nossos maiores, como nos relacionamos com Deus. É uma dimensão da nossa vida. Isto é verdade ou não é verdade? Vamos ver outra dimensão da pessoa. Crescemos e verificamos que temos irmãos, ou temos primos, ou vamos para a creche, vamos para a escola e temos irmãos. E verificamos que esses irmãos, com esses miúdos, com esses irmãos que nós temos, esses colegas, nós também nos relacionamos. Mas o relacionamento com esses miúdos é verdadeiro, mas é diferente do meu relacionamento com o pai e com a mãe. Uma outra dimensão do meu relacionamento é com essa pessoa, com esses miúdos. São pessoas que têm os mesmos direitos que eu, que estão ao mesmo nível que eu. Os dois relacionamentos são verdadeiros, mas são duas dimensões diferentes. E portanto eu digo coisas aos meus colegas da escola que não digo à minha mãe ou ao meu pai. E vice-versa. As duas são verdades. E depois, quando chegam aos 12 anos, aos 13, aos 14, agora aí já é mais difícil de definir, não é igual, nessa altura começam a surgir umas apaixonetas. E depois descobrimos uma coisa muito bonita, que é a verdade que nós temos intimidade. Já existia há mais tempo, mas tomamos consciência que temos intimidade. Temos consciência que temos cá dentro um espaço invisível. Mas é um espaço invisível cá dentro. É um espaço onde se mistura afeto, inteligência, sabedoria, onde se guardam memórias, onde se guarda tudo, onde eu guardo as pessoas que amo e as pessoas que me amam. Há aqui um reservatório que me faz sonhar, que me faz estar, que me dá gosto de viver, que me leva a tomar iniciativas, que faz fogo, que me faz sentir bem. É muito curioso. Isso mexe com um relacionamento quase consigo mesmo, a intimidade. É muito curioso que, se olharmos os 10 mandamentos, por exemplo, tem exatamente essa configuração, que é respeitar a Deus, respeitar o próximo e respeitar-se a si mesmo. E é muito curioso que, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, aquelas imagens, serem imagens de semelhança de Deus, afinal, são marcas naturais que qualquer pessoa terá, acreditando que somos imagens de semelhança de Deus, mas nós encontramos nas dimensões essa marca em qualquer pessoa, mesmo que não seja crente. É verdade, eu acredito que sim. Mas para quem é crente, acabamos por perceber que eu descubro, onde é que eu descubro Deus, afinal? Eu descubro Deus acima, na sua grandeza, Deus Criador. Eu descubro Deus no meu irmão, naquele que está ao meu lado, ou na minha irmã, aqueles que estão ao meu lado, eu descubro Deus aí, pobre, rico, despobre, aquele que faz bem, ou aquele que faz menos bem, mas também é a presença de Deus. E o Papa ajuda a descobrir isso. Toda a pessoa criada tem lá a marca do Criador, aqueles que estão ao meu lado, mas também descubro Deus no íntimo de nossa consciência. Deus encontra-se por aqui.
qual é que será a forma mais aconselhável, no sentido, qual é este conhecimento ou esta perspectiva de olhar a pessoa humana, olhar o cristão como pessoa humana, como é que ele se desenvolve com o maior equilíbrio, como é que se desenvolve bem? Desenvolve-se bem desenvolvendo as 3 dimensões. As 3 dimensões que tem a proposta da vida cristã. Porque se eu me ponho a rezar noite e dia, voltado para o alto, mas não quero saber do meu irmão, eu estou a desenvolver só uma dimensão. Mas se eu dedico só aos meus irmãos a fazer bem e corto relações com a dimensão transcendente, não quero saber quem está acima, eu posso cansar-me, desgasto-me com o meu lado e posso desgastar. Se eu penso numa coisa, eu tenho algum receio das importações das experiências asiáticas, que é aquelas experiências de introspeção, que é a pessoa voltada para dentro, e está toda voltada para dentro e não quer saber o que se passa ao lado, dentro de cima, daquele lado para baixo. Que se a pessoa fica fechada sobre si mesma, eu tenho a sensação que isso é desenvolver apenas uma das dimensões também da pessoa. E, portanto, a proposta cristã tem que é uma boa proposta, porque se trata de ser natural, mas elevado à beleza de uma consagração que era a do batismo. Ou seja, o que é que Jesus Cristo veio fazer? Veio retomar em nós aquilo que nós já somos, mas que porventura está um pouco estragado. Aquilo que nós achamos, se ele veio, é necessário, se ele veio retomar aquilo que é a nossa criação. Imagem e semelhança de Deus. Isto é que eu vou trazer. Esta é que é a proposta. Se eu desenvolver bem isto, eu estar a desenvolver isto bem, é claro. Eu estou desafiante a construir aquilo que é o bem e o bom ambiente. E vem o desafio, agora aqui, o grande desafio da Igreja que o Papa nos lança, que é o desafio, bem, é o desafio de sempre, que é construir comunidades, famílias, comunidades, chamamos paróquias ou não, onde este bom ambiente e esta respeitabilidade aconteça com grande felicidade. E onde as pessoas de todas as idades, de todas as capacidades, ou de todas as limitações, são sempre consideradas como imagem e semelhança de Deus. Não apenas as pessoas que têm 1,80 m de altura e que têm a beleza qualificada, não, mas todas as pessoas, mesmo pessoas com as maiores deficiências, são criaturas de Deus e têm o seu carisma que é preciso descobrir. E mais ainda que uma sociedade será de facto justa, será justa na medida em cuidar de todas estas pessoas, todas as pessoas que existem. Bem, esta é uma introdução, um desenvolvimento que eu quero dar a partir desta consideração do que o Papa nos dá e que nos lança em termos de evangelização com a sua Evangelii Gaudium. Dizia ele que é a perspectiva da fé, diz ele que é o encontro com Cristo, ponto de partida. Que é muito bonita a forma como começa aquela exortação. O encontro, a alegria do Evangelho, enche o coração e a vida de todos aqueles que se encontram com Cristo. O encontro com Cristo é uma proposta, de facto, de caráter espiritual, pode começar por aí, provocada por situações mais diversas, mas é uma proposta que tem sempre novidade. Isso aqui vem a chamada a surpresa de Deus. A surpresa de Deus, que é a pessoa. Eu convido alguém. Olha, tu não queres ir a um momento de reflexão e oração, não queres fazer um momento de encontro, e a pessoa vai, a tua sente-se interpelada, e a dúvida, o que se vai passar naquela vida daquela pessoa, eu não sei, porque Deus é surpreendente. Deus é surpreendente, sempre surpreendente. A mim cabe fazer a proposta. Agora, o que Deus vai fazer àquela pessoa é diferente do que fez a mim. É surpreendente. E eu acredito nisso, porque vejo isso. Vejo pessoas que começaram, estavam completamente do outro lado, que nós não podemos assistir as pessoas que não são crentes. Porque as pessoas estavam completamente distantes, estavam indiferentes, e de repente fez-se um clique, e acontece ali uma maravilha, que é uma coisa espantosa, assim, portanto,
Deus é surpreendido e sempre novo nesse tocar no coração humano. Agora, preocupações destas que foram aqui apresentadas. Bem, em primeiro lugar, gostava de dizer que no sentido ainda da exortação, mas em resposta a alguma dessas questões, de facto, a mim dá-me jeito, como referência para, referência para mim, referência para os padres, referência para todos os evangelizadores, para os catequistas, para as pessoas de uma diocese pequena ou grande, que é, de facto, a figura humana de Jesus Cristo. E a figura humana de Jesus Cristo, recolhendo dele aquilo que é o olhar. O olhar. Eu penso que é necessário, em termos de juventude, recuperar aí o que é o olhar novo. Olhar as situações, olhar a humanidade, olhar as pessoas. Aprender a olhar. E aprender a olhar indo a pessoas, a situações do Evangelho que nos ajudam a interpelar. Por exemplo, quando Jesus atravessa Jericó e vai, cura um cego de nascença, tem uma multidão à espera dele, tem os apóstolos com ele, vai mais à frente e encontra um homem chamado Zaqueu, pendurado numa árvore, que está ali para ver o espetáculo, e diz-lhe, desta tua árvore, eu preciso de ficar em tua casa. E vai ficar na casa daquele homem. Mas que perturbação Jesus fez aos seus apóstolos e àquela gente. Então havia tanta gente boa naquela cidade de Jericó, e Jesus vai dormir a casa de um patife. Então aquele fulano é chefe do corredor dos impostos, ninguém gostava dele, e Jesus vai ficar a casa daquele homem. Mas como é que é possível? Não é profeta, com certeza que não é possível. Quem é que podia olhar alguma vez que aquele homem se convertia? Como é que é possível olhar aquele homem? E Jesus fez. São Lucas 19, ele não diz, São Lucas, porque Lucas não estava lá em casa, não estava lá dentro de casa. Só tirou notas foi depois a conclusão que ele se converteu. E disse que, de facto, cobrou impostos, cobrava os impostos ao pessoal e ainda arrecadava mais uma coisa por ele. E entrou numa cidade de dinheiro que nunca mais acaba, não é? E portanto, e Jesus. Agora, nós podemos pegar num quadro bíblico e reinventar, isto é, pôr lá o que lá não está. Também não é pecado, não é? Quer dizer, chega um quadro bíblico, falta aqui um diálogo. O que é que Jesus disse àquele homem? Podemos imaginar. Deve ter falado sobre a tua família, mas ele não sabe da família do outro. Porquê é que queres tanto dinheiro? Porquê é que andas a roubar dinheiro às pessoas? Porquê é que és injusto? Mas afinal, tu nasceste para quê? Tu nasceste para andar a roubar às pessoas? Tu não tens ninguém nesta terra que goste de ti? Mas tu nasceste para isto? Eu imagino, sei lá o que é que Jesus disse. A verdade é que o homem se converteu. Talvez o homem tenha dito, não, mas tu estás disposto a ser meu amigo, se eu mudar de... Tu não sou, pá, e passas cá mais vezes a minha casa, vens cá ver um copo, vem com certeza. Como é que se pode imaginar? Se há algumas coisas... Quer dizer, a verdade é que o homem mudou de vida. E no outro dia veio então a conclusão de São Lucas, aqui foi uma coisa maravilhosa. Este olhar, isto é, quando eu olho um homem que é um criminoso, qual é que eu dou a olhar? Põe um bocadinho no rótulo, criminoso. É um criminoso, está feito. Está condenado, criminoso. Há aqui um olhar sobre as situações, de, não, mas há aqui uma novidade. Há aqui uma novidade em que a pessoa pode. Há dias almocei com um homem que teve preso 11 anos. 11 anos. Almocei com um homem, 11 anos. Há uma família, com a esposa, 11 anos. E ao falar da experiência da prisão, isto é Portugal, aqui próximo de Lisboa. E depois de uma conversa, fui conversando, e a essa altura disse-me, olha, sabe como é que eu aguentei 11 anos? Aguentei 11 anos porque esta minha mulher esperou por mim. Que coisa bonita.
Fez luz. De facto, a pessoa salva-se quando há alguém que lhe guarda lá nesse espaço interior invisível, alguém que lhe guarda espaço e que espera por si. Isto vem ao encontro da chamada pastoral penitenciária, que é necessário que todos aqueles reclusos tenham alguém que espere por eles. Se tiver alguém que espere por eles, então talvez tenham a probabilidade de recuperação é maior. E está estudado que a possibilidade de recuperação é muito elevada. A possibilidade de não recuperação é muito pequena. E a possibilidade de recuperação é muito elevada. Bem, mas já agora outra pessoa, para ver este olhar de Jesus, que nos faz bem, o caso da prostituta. João 8. Apresentam aquela prostituta a Jesus, para que ele a condenasse. Condena ou não condena? Era um entalanço para Jesus. E Jesus manda os homens tirar a primeira pedra, se achavam que tinham pecado, eles não o tiraram, foram embora. Ora, Jesus olha para aquela mulher que estava escrevendo no chão, olhou, ouviu, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas não voltes à mesma vida. Não voltes àquela vida. Este não voltes àquele pecado, nós podemos desenvolver. O que é que não voltes porquê? Não voltes àqueles homens porque eles te exploram na cidade. Não voltes àqueles homens porque eles roubam da tua dignidade. Não voltes àqueles homens porque eles exploram-te. E tu não nasceste para isso. Deus não te quer nisso. Deus quer de ti uma mulher digna. E tem a possibilidade de recuperar a tua dignidade. Bem, esta mulher, se tem de Jesus este olhar, se esta mulher for Maria Madalena, não admira nada que aqueles 3 meses depois, ou que foi, tivesse andado atrás dele. Porque descobriu ali alguém que o olhou com outros olhos, que o olhou de outra maneira, que o olhou com uma dignidade que ela não tinha. Ninguém tinha perdoado e recuperado com a cidade daquela maneira. Ainda por cima, perdoar uma coisa que só Deus dá, podia dar. E ela reconhecer isso. Estes quadros evangélicos, digamos assim, fazem bem para a educação da pessoa humana e também para me ajudar a definir um sim da minha parte. Porque a mim faz bem ter presente não só a força da graça divina da Páscoa de Jesus, mas ter a força também reconhecida humanamente daquela pessoa, o seu agir, o seu olhar humano. Faz-me bem. Há algumas questões que mexem então com o que foi aqui observado, uma outra coisa que eu posso ter em conta. Esta abertura às surpresas de Deus, que eu acho que é necessário ter presente do ponto de vista da fé. Deus não desiste. Mas Deus apresenta-se frágil, é verdade. Deus apresenta-se frágil. E, portanto, assume a fragilidade. Deus está, depois da vida de Jesus, Deus está dependente daquilo que nós fizemos. E está como que à nossa espera para nos perdoar, porque é misericordioso, mas também para chegar a outras pessoas. Isso é uma descoberta. Como ir a outras pessoas? Deus também está dependente disso. Foi a opção feita há 2000 anos. A opção. Nesta maneira de estar, uma coisa me parece necessária e para todos. E aqui agora um desafio que tem implicação social, que é a coerência de vida. A coerência de vida. Essa era uma dimensão que os apóstolos viram em Jesus e que nos é pedida neste tempo, no mundo, na Igreja, em todas as dimensões. Se eu não cultivo este grande desafio da coerência de vida, a essa altura, o que é que se gera? Bem, gera-se preocupações, não é? Nós temos, ainda há poucos dias, surgiu uma nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e que versa exatamente sobre este assunto. Quer dizer, nós temos corrupção ao mais alto nível. Temos corrupção na economia, na política, no desporto, bem, e dentro da Igreja, até. Não é?
também é o que se sabe. Quer dizer, esta falta de coerência entorpece, não permite que possamos mesmo contemplar a própria verdade do tal bom relacionamento. Não permite que edifiquemos um ambiente saudável uns com os outros. Porquê? Porque não reúne as condições para edificar um ambiente onde todos caibam, onde todos sejam considerados. Gostava de dar algum tempo para algum marco de observações e respostas, mas quero dizer que, em relação às observações que foram feitas, no caso da desordem internacional, das ameaças à paz, que um dos aspectos que é nossa resposta, e tendo em conta o Papa Francisco ainda, no desafio que fez ao mundo inteiro com a Laudato Si, e portanto aí o Papa designa que é para todo o habitante deste planeta, enquanto a primeira exortação evangelical era para dentro da Igreja, para que a Igreja saia, agora a Laudato Si é para todo o habitante deste planeta. Portanto, das duas uma, ou tomamos conta da casa comum, ou então estamos mal. De facto, o Papa surge aqui como um educador da humanidade. É a pessoa com credibilidade para tocar toda a humanidade. E, portanto, um conhecimento do Papa que pede diálogo e que se promovam reflexões. E, portanto, aqui neste sentido, o CRC está, de certo modo, a responder a este desafio, que é pôr a pensar, pôr a refletir, pôr a dialogar sobre as coisas. O que é que podemos fazer? Dialogar. Isto é, não nos reservarmos ao império da indiferença. Não ficar no império da indiferença, mas irmos conversando. Podemos não ter soluções para os problemas, e não temos. Mas ficar na indiferença é que não podemos ficar. Não temos que sofrer um bocadinho o assunto, interessante, refletido, interessante. O cristão, assumindo esta identificação, é dialogante. Entendo que é necessário e conveniente termos convicções. Esta história de dizer, isto é cristianismo, judaísmo, é tudo igual. Também é ignorância. Certo? Também não percebemos aquilo que nos distingue. Eu posso não saber do lado de lá, mas pelo menos saber aquilo que me distingue do lado daquilo que me foi proposto, ter um mínimo de conhecimento daquilo que é dado a viver, para saber que é um sentido de identificação e de pertença. Ora, o diálogo, esta identificação, é bonito, entendo, que é a convicção cristã não retira nada à capacidade de diálogo. Aliás, o Papa Bento XVI, quando veio cá em Lisboa, em 2005, disse isso em Belém, no encontro com os homens da cultura, homens e mulheres da cultura. Disse exatamente, mais ou menos isto. Para nós, confessamos que Jesus Cristo é a verdade, mas dialogamos com todos os homens e mulheres que buscam a verdade por outros caminhos. Recebeu uma salva de palmas, identificou ali o que é a perspectiva cristã sai daí. Que é, de facto, afirmamos, temos uma convicção, mas esta convicção não nos retira a capacidade de diálogo. E, portanto, temos que dialogar sobre porque estamos interessados. Estamos interessados no bem deste mundo. A guerra não é uma afirmação, não pode ser tida como uma afirmação da evolução da humanidade. Não é uma evolução para a humanidade. A guerra é uma afirmação ancestral. É uma afirmação ancestral. Aliás, é muito bonito se pensarmos a perspectiva do homem antropológica em sentido da evolução e no sentido de evolução onde Deus também está. É muito curioso, se o homem vem de seres não humanos e passa a ser humano, quer dizer que lá atrás está a força bruta do animal, não é? Do mais forte. Chama-se isto a lei da selva, não é? Mas com a evolução da humanidade, a altura nós precisamos de outros critérios. Sabedoria, inteligência, portanto, diálogo, quer dizer,
Resolver os problemas do diálogo é um sinal da evolução. Resolver os problemas para a lei do mais forte é voltar lá atrás. Não é verdadeiro, portanto, o matar ou o fazer guerra não é um sinal da evolução da humanidade. O sentido de pertença, e voltando a várias questões mais paroquiais também fazem falta reconhecer. Hoje considera-se que o sentido de pertença é da liberdade de cada cristão. Ou seja, um cristão pode viver em Odivelas, mas quer pertencer à paróquia de Loures. Bom, nada a proíbe que assim seja. Portanto, assume que a sua comunidade de pertença é aquela, ou o seu movimento de pertença é outra. Há uma liberdade de pertença, mas convém assumir que, enfim, que temos um sentido de pertença a este grupo, a este movimento. O sentido de pertença faz-nos bem. O que acontece às vezes é a pessoa não quer pertencer a nada. Sim, é outra questão. Mas o sentido de pertença é bom porque nos faz bem. É assim, pertencemos a uma família, pertencemos... Esse sentido, porquê é que nos faz bem? Faz bem porque nos interessamos uns pelos outros. Não ser indiferente ao grupo, ao movimento, à comunidade a que se pertence. Cultivar a pertença leva-nos esse sentido de bem pelos outros. E, portanto, vencemos aqui uma coisa que é a indiferença. A questão da indiferença entre jovens e entre adultos. A indiferença é preciso, de facto, lutar contra isso. Chamar a atenção. Isto é, criar sensibilidade. E dos mais novos, precisamos dos mais novos. Hoje pede-se que os catequistas, os animadores, peguem os jovens e levem-nos a ver, criar sensibilidade. Não estarem fechados nem a ver. Criarem uma missão, vamos ver. E depois debatemos depois de ter visto. Fazer avaliações. Agora vamos a outro sítio. Esta capacidade de ver, de avaliar, criar sensibilidade, ajuda a crescer. Também a questão do integrismo, conservadorismo, esta dimensão que está a surgir, que é emergente, é verdade. Bom, mas eu penso que o melhor, entendo, não é ser indiferente, é ser autêntico nesse sentido. Aquilo que me é pedido, a mim, que não adote aquela postura, é ser coerente. Chama-se ser coerente. Não me agrada aquela postura, mas se eu sou chamado a dialogar com todas as pessoas, até aqueles que estão, toda a gente, também sou capaz de chamar a dialogar com aquelas pessoas que se vestem daquela maneira, que andam com aquelas rendas, ou que seja o que for. E, nesse sentido, não é possível, portanto temos que decidir isto, que é, não é possível termos uma igreja a um só rito, a uma só uma veste, a uma só cor. Não é possível. A igreja é una, mas pode ser uma mota de retalhos. Paciência. Mas não é possível, quer dizer, a igreja é isto. A unidade da igreja não está dependente se o rito é exatamente igual, se é com órgão de tubos que se canta, se toca, ou é com violas. A unidade da igreja não depende disso. Depende, de facto, se o Espírito é aquele e o Espírito como está. Se há vontade da igreja. Assim como a santidade da igreja. A santidade da igreja não depende, todas as pessoas que lá estão são santas. Não, todos vamos à missa, começamos por confessar que somos pecadores, logo à chegada, logo à entrada. Portanto, a santidade significa que o Espírito Santo nos acompanha e não desistiu de estar na igreja e através da igreja procura ações. E o Pentecostes, de facto, esta coisa, esta beleza que é uma igreja que tem sinais de beleza, e vem aqui a questão dos artistas, da inspiração, das coisas que existem ao longo da igreja, mas são verdadeira inspiração que o Espírito nos dá, mas aceitem pessoas frágeis e portanto, mas reconhecer que a santidade, de facto, é porque o Espírito está e não desistiu de estar, mesmo apesar da fragilidade humana. Uma coisa é certa,
não podemos desistir, mesmo na fragilidade, de progredir numa coerência e já agora no amor generoso. Coerência e amor generoso. Porque não é uma coerência e ficar aquilo que o Papa designa por um gnosticismo, que é uma autoridade de conhecimento. Eu conheço tudo, conheço Deus, conheço a sociedade, conheço o que é o homem, conheço tudo, domino pelo conhecimento. Mas não tenho generosidade nenhuma. Não serve para nada. O Papa diz, isso é uma... até lá o novo designa como o mal deste tempo, não é? Quer dizer, no fundo, uma coisa perigosa, que é a pessoa que está convencida que porque conhece tudo, mas não tem generosidade e, portanto, não avança, não vai ao encontro da pessoa, fica-se na sua autoridade própria. Não? Assim como aqueles que se fundamentam apenas na sua vontade própria. São chamados heróis da sua vontade. Quer dizer, mas que santidade é essa? Que é a pessoa cultiva a sua vontade, a tua vontade chegas lá, então, mas não foi preciso para nada. Porque tu sozinho foste lá com a tua vontade. É bom reconhecermos que, mesmo por muita bondade que haja, a humildade é uma virtude muito importante. A humildade é muito importante. A falar para os agricultores, eu tenho uma imagem muito simples que lhes dou, mas que na cidade também pode servir. Um terreno, a terra chama-se humus. A terra é humus, que é a raiz da humildade, que é curioso. A terra, por melhor que seja para o cultivo de qualquer bem, a terra precisa de água e precisa de luz. Sozinha não produz. Por melhor que seja a terra, sozinha não produz. Ela é humilde. Precisa de água e precisa de luz para produzir. Por esta linguagem, os agricultores percebem logo tudo. E, portanto, é necessária a humildade para receber aquilo que precisa. Água e luz para produzir e dar bons frutos. Eu penso que faz-nos bem também acolher aquilo que nos é preciso para darmos bons frutos. Portanto, não ter receio, nem dúvidas, do sentido da dependência. A questão da dependência. Eu tenho muito receio que a questão da autonomia. A autonomia, não precisa de autonomia. E gostamos de ser autónomos, mexermos, gravamos, conduzirmos, vamos sozinhos, vamos... Então, sim senhor, isso faz, realiza-nos. Mas que é, ou seja, nós nascemos dependentes. Nós, logo à nascença, se não tivessem cuidado de nós, tínhamos morrido. Porque nascemos dependentes. A nossa vida, a natureza humana, tem esta dependência. Porquê é que temos o medo de... Dependemos uns dos outros. Dependemos. Mas depois, quando for velho, não quer dar trabalho a ninguém. Dependemos para nunca estiveste no hospital, nunca tiveste uma necessidade, mas dependemos uns dos outros. A vida é isto. Assumir esta dependência. Era bom ter saúde. Não, está bem, mas a vida é assim. Não vale a pena ficar mal disposto por causa disso. A vida é assim. E, portanto, cuidamos uns dos outros, que é o sentido de cuidado. Penso que esta dependência, o sentido de dependência, não significa, dependência não significa escravatura, não significa má consideração. Meus amigos, não queria amassar-vos mais, ficar por aqui, mas considerar, de facto, algumas preocupações que existem ainda mais no que diz respeito, sobretudo, também, enfim, a Portugal. Dizer-vos que faço parte da Comissão da Pastoral Social e Mobilidade Humana e, enfim, por aqui também existem preocupações que mexem com a sociedade portuguesa, enfim, e que nos faz pensar como é que isso vai evoluir, como é que as coisas vão evoluir. Portugal tem uma boa tradição em termos de humanidade, considero. Em termos de humanidade temos boa tradição. Somos, de facto, um povo pacífico, no sentido de amamos a paz. Enfim, obviamente, acho que sim. Mas existem problemas novos. Nós estamos com muitos imigrantes em Portugal a trabalhar. Muitos mesmo. Não é só turistas. Eles não é turistas. O Ribatejo está cheio de estrangeiros a trabalhar na agricultura.
Os jovens portugueses agora não trabalham na agricultura. Portanto, estão muitos estrangeiros. Mas também é preciso tratar bem os estrangeiros. É preciso tratá-los bem. Não é só tratar bem os portugueses que estão a trabalhar no estrangeiro. Não. Os estrangeiros que estão em Portugal também têm que ser bem cuidados. Tive a oportunidade, há pouco tempo, uns empresários que me convidaram para reunir com eles, que eram cristãos e queriam estar como cristãos na vida. E foi uma coisa que eu lhe disse, foi a primeira coisa. Estrangeiros. Tens empregados estrangeiros? Temos. Então, por favor, cuidar bem deles. Fiquei contente, não porque eles me tivessem dito, mas porque, passado poucos dias, vim a saber uma coisa muito curiosa. É que no Ribatejo é um dos sítios onde os romenos e os moldavos mais gostam de trabalhar. Olha, ainda bem. É sinal que são bem cuidados, cuidam deles, porque gostam. E existe já um padre romeno a presidir a missa para 200 romenos todos os domingos. Isto, bem, depois da Páscoa encheram lá uma catedral de gente. Fiquei contente por haver ali alguns sinais em relação aos estrangeiros, mas também em relação aos jovens. Jovens é uma área de preocupação. Há dias o Sr. Presidente da República, numa conferência que houve na Casa de Gulbenkian, salientou um dado do INEM do ano passado, respeitando ao ano passado, 2017, é que existe em Portugal, 23,3% da população que corre risco de pobreza. Não é dizer que são pobres. Correm risco de pobreza. 23,3%. É muita gente. Só que, desta porcentagem, inclui-se uma alta porcentagem dos jovens, até aos 30 anos. E, portanto, a questão dos jovens é um desafio muito grande, porque estudaram, fizeram os seus cursos e agora não há procura de emprego e alguns imigram, outros ficam. Os que arranjaram emprego têm trabalho precário, muito tempo de trabalho precário, ou então estão no desemprego, à procura de trabalho. E alguns já assumiram que a vida é assim e mantém-se um bocado por aqui. Eu diria até que os jovens estão a dar um testemunho, porque vejo que alguns, nesta modalidade, não desistiram, quer dizer, mantém-se com esperança e com sonho, que é bastante bom, digamos assim. Mas pede-se também às empresas, aos empresários e aos gestores, que cultivem uma dimensão, enfim, uma dimensão social, cumpram a sua dimensão social, mas que tenham consideração pela juventude, e aqui vem um papel em relação à mulher. Foi uma coisa que eu há dias disse aos empresários, houve um que não gostou, acho, eu disse, por favor, empresários, qual é que é o apreço que se tem pela mulher grávida? Quando surge uma funcionária que está grávida, qual é que é a vossa atitude? Como não apoiar uma mulher que está grávida? Como, em vez de ficar mal disposto, não felicitar? Portanto, a dimensão da maternidade, cuidar também de sensibilizar para o valor da vida humana e não apenas o interesse. As pessoas são pessoas e não apenas recursos humanos. A pessoa é pessoa e é o centro e a razão de ser de tudo. São a razão de ser de tudo. Nesta matéria, devo dizer que, em alguns casos, enfim, são poucos os casos, mas há empresas que estão a fazer, existem, enfim, são poucas, mas estão a fazer uma coisa notável, que é de conseguir, digamos, 15º mês de ordenado para os seus funcionários. Ou seja, de acordo com os rendimentos da empresa, além do subsídio de férias e além do subsídio de Natal, conseguem depois mais uma importância correspondente, mais ou menos, ao mês de trabalho. E, portanto, há funcionários a receberem, de facto, 15 meses, conseguem essa... ou seja, há uma distribuição da riqueza também pelos funcionários. Não são muitas empresas, mas é uma coisa muito bonita que eu já percebi que existe lá. Bem, obrigado, Eva. Peço desculpa da minha discussão e da minha falta de cuidado na preparação das respostas, mas eram tantas observações que surgiram aqui à esquerda e à direita que
Eu penso que nestas matérias todas, como considero, de facto, cultivar. Há uma frase que eu gosto de dizer em relação à vida, que é esta: a vida ou é para levar a sério ou não vale a pena. Mas há dias de uma que é mais vida que esta, que é, eu creio que é de Chesterton, que é assim: a vida é coisa demasiadamente séria para se levar a sério. É preciso um pouco de humor e de alegria, porque senão isto não vai. Quer dizer, de facto, é preciso ser autores, no meio das dificuldades, cultivar a esperança. Porquê? O Papa diz-nos: isto que o mundo está, esta situação do mundo, não é apenas para ficar na lamentação. São desafios. E vem aqui para voltar aqui ao início. São desafios. E, portanto, não podemos desistir. Nós queremos viver. São desafios. E, portanto, não ficamos na lamentação. Observamos, mas depois queremos fazer a leitura e avançar com desafios. Fazer isto um pouco melhor. Entramos na vida. É muito bonito. O Papa Francisco, com a Laudato Si, fala que ele vai citando vários documentos de conferências episcopais. E cita também a Conferência Episcopal Portuguesa, acerca de um documento do ano 2003, de um documento que fala do bem comum. E essa passagem é muito curiosa, em que essa nota dos bispos portugueses, em que fala da herança, digamos, ou seja, nós entramos na vida e herdamos dos nossos antepassados uma língua, uma cultura, um património, o gosto de viver, uma maneira de estar. Como é que deixamos agora os que vêm a seguir a nós? Não é? Esta dimensão de uma herança que se recebe, depois um dia partimos, mas o que é que nós deixamos aos outros? E o Papa achou graça a esta passagem e citou-a. Eu penso que é muito bonita esta dimensão que os bispos nos salientaram, que é este esforço de facto, estarmos preocupados por deixar o mundo, se possível, melhor do que o encontramos. Muito obrigado, Sr. Mais